Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje, começando pelo discurso inaugural do presidente Jair Bolsonaro no exterior, em Davos, na Suíça. O Brasil mudou. A tônica do discurso foi essa. O presidente falou sobre abertura comercial, o compromisso do governo dele com a abertura comercial brasileira, com a defesa do agronegócio e do meio ambiente. Disse, inclusive, que agronegócio e meio ambiente são indissociáveis, de alguma forma afastando todas essas preocupações mundiais, o Brasil que já disse que vai permanecer no Acordo de Paris. Entre os 50 do Doing Business, essa é a projeção que fez o presidente Jair Bolsonaro. O Doing Business, só para lembrar rapidamente, é um índice do Banco Mundial que mede o ambiente de negócios por países. E o Brasil hoje está muito acima dos 100 colocados. O Brasil não está nem entre os 100 primeiros colocados. A meta brasileira agora, anunciada hoje por Jair Bolsonaro, é ficar entre os 50 melhores países para se fazer negócios. A Bolsa caiu com previsão de crescimento menor no mundo. Na verdade, até conseguiu se recuperar durante o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Mas, para se ter uma ideia, as bolsas pelo mundo caíram. E duas notícias chamaram a atenção. Uma previsão de crescimento menor no mundo, divulgada pelo Fundo Monetário Internacional, e também uma série de reportagens, uma do Financial Times e outra da rede CNBC nos Estados Unidos, dizendo que justamente houve um cancelamento da reunião entre chineses e americanos por discussões acerca de propriedade intelectual, ou seja, a guerra comercial ganhou agora mais um capítulo, e um capítulo que não é exatamente aquele que diminuiria a tensão entre os dois países, as duas maiores potências comerciais do mundo. Isso fez com que as bolsas desabassem pelo mundo inteiro e não foi exceção no Brasil. A gente fala também sobre investimentos estrangeiros que recuaram no mundo no ano passado. E também aqui o Brasil não foi exceção. Houve quase uma queda generalizada e o Brasil também teve menos investimento estrangeiro do que poderia receber. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro discursou hoje na abertura do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Num discurso de pouco menos de 7 minutos, Bolsonaro deu o recado da mudança no Brasil, que o Brasil assumiu durante a sua eleição, exatamente com a sua eleição. Há uma plateia formada por executivos das maiores empresas do mundo, gestores de fundos bilionários de investimentos e representantes de países do mundo e a imprensa internacional. Bolsonaro falou sobre 3 temas, resumindo o discurso, que já foi bastante curto, pouco menos de 7 minutos, das 3 coisas que mais afastavam investimentos estrangeiros no Brasil. Um presidente vai a Davos justamente para chamar a atenção de investidores do mundo para trazerem seus recursos para o país. E é um discurso, na verdade, sobre conceitos, nunca explicando detalhe por detalhe o que o governo pretende fazer. Até porque boa parte das mudanças passam por negociações, primeiramente, com o Congresso do país. Não seria em Davos que o presidente diria. Na verdade, assumiu, sim, compromissos com as reformas, com o agronegócio brasileiro, a defesa do agronegócio. Ele dá um recado muito claro em relação ao agronegócio. Depois fala, inclusive, sobre a forma como estão indissociáveis o agronegócio e a preservação ambiental. Fala sobre educar os jovens para justamente a revolução, a 4ª revolução industrial. Mas ele falou sobre 3 problemas, por exemplo, burocracia, corrupção e viés ideológico. E para isso levou 3 ministros chaves nessa situação. Vamos lá, Paulo Guedes, o ministro da Economia, Sérgio Moro e Ernesto Araújo. Vamos lá para a gente entender um pouco desse discurso de Jair Bolsonaro hoje. Está aqui, olha. Os 3 temas, se a gente fizer uma menção, e eu conversei durante anos com vários investidores estrangeiros, e eles diziam que o Brasil tinha 3 problemas para uma empresa que queria chegar no Brasil, não precisando entender muita coisa do Brasil para poder fazer um investimento. O problema começava pela burocracia. A legislação tributária é complicada, a legislação de cada estado é mais complicada ainda, e isso afastava boa parte dos investimentos, mas isso passa por uma série de coisas. Por exemplo, antes da reforma trabalhista, até porque o Brasil melhorou no Doing Business durante a gestão anterior do presidente Michel Temer. Mas a situação brasileira passa por um problema gravíssimo aqui. A falta de abertura do mercado, falta de acesso a crédito, a dificuldade para se ter, e aí jogava para um segundo tema, a corrupção.
boa parte das liberações de licenças para uma empresa funcionar passavam pela corrupção, o que aumenta o custo de investimento da empresa que ela vai jogar lá na frente para ter um retorno maior. Ou seja, isso gera um produto mais caro no Brasil, aqui para o consumidor e para quando vai exportar também, o que faz o Brasil perder competitividade. E o viés ideológico das decisões governamentais. Contra tudo isso, o presidente Jair Bolsonaro falou no seu discurso, ou reafirmou compromissos, mas levou 3 ministros-chave nessa questão. Na comitiva, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que agora há pouco, inclusive, fez uma participação em outro evento em Davos, ele estava na abertura do evento com o presidente Jair Bolsonaro, na plateia, e agora participou de um evento estritamente ligado a questões econômicas e como ele pretende fazer as mudanças econômicas no país. Deu ênfase enorme à reforma da Previdência, foi considerado por boa parte do público que estava ali, que ele deu uma aula, praticamente um show, foi a expressão usada agora, inclusive no jornal Estado de São Paulo. Levou Sérgio Moro, que é uma grife de combate à corrupção, mas um pouco mais do que isso. É uma grife também de agilização da justiça brasileira. Não raro nós temos problemas que uma discussão que vai para a justiça, isso leva anos para ser decidido. Faz com que o Brasil perca competitividade também e é um entrave para investimentos de estrangeiros no país. E Ernesto Araújo, que talvez seja a face mais, dentro do grupo ministerial, a face mais anti-esquerda ou anti-bolivariana, que de alguma forma impregnou boa parte da região e também governos anteriores no Brasil. Ou seja, se esses eram os problemas, olhando-se por este lado, nesse discurso de Jair Bolsonaro, ele falou que o Brasil vai se abrir, vai diminuir a burocracia, que é uma educação formal do jovem mais próxima para enfrentar os desafios da quarta revolução industrial, ou seja, tecnológica, preocupações com o meio ambiente, com licenças ambientais mais rápidas, isso ele tem falado com frequência. Diz que o combate à corrupção é exatamente, ele citou isso no discurso, esses 3 ministros foram citados no discurso dele, que é exatamente um objetivo do governo dele, e a questão do viés ideológico que ele citou também no discurso, citando o ministro Ernesto Araújo. Vamos acompanhar alguns trechos do discurso do presidente Jair Bolsonaro hoje. Primeiramente, ele falou sobre política e mudanças, falou da sua campanha de custo baixo, e ele faz menção a isso para dizer que aqui ele troca-troca entre promessas de campanha de um candidato para depois entregar um ministério, tanto que ele fala que ele montou uma equipe técnica porque ele não fez esse compromisso durante a campanha e sem o toma lá da cá. Ou seja, ele achou importante citar isso nesse momento do que ele chama de mudança no Brasil, na primeira fase, inclusive, do discurso dele hoje em Davos, na Suíça. Acompanhe. Nas eleições, mesmo gastando menos de $1 milhão e com apenas poucos segundos de televisão e sendo injustamente atacado a todo tempo, conseguimos a vitória. Assumiu o Brasil numa profunda crise ética, moral e econômica. Temos o compromisso de mudar a nossa história. Pela primeira vez no Brasil, um presidente montou uma equipe de ministros qualificados, honrando o compromisso de campanha, não aceitando ingerências político-partidárias que, no passado, apenas geraram ineficiência do Estado e corrupção. Obviamente que os investidores sabiam como funcionava uma eleição brasileira e os casos de corrupção advindos da forma como as eleições aconteciam ou negociações no Congresso. Esse foi o recado do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que começou diferente lá na campanha e que ele pretende manter a mudança agora nas negociações com o Congresso. Ele falou também do ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, falou sobre eficiência e agilidade no combate à corrupção e falou sobre segurança e turismo, ou seja, a necessidade de melhorar a segurança brasileira, porque o Brasil é um dos países que, pelo tamanho e pelo que poderia receber, é um dos que menos recebem turistas estrangeiros no mundo. Acompanhe. Aqui entre nós, meu ministro da Justiça, Sérgio Moro, o homem certo para o combate à corrupção e para o combate à lavagem de dinheiro. Vamos investir pesado na segurança para que vocês nos visitem com suas famílias, pois somos um dos países primeiros em belezas naturais, mas não estamos entre os 40 destinos turísticos
mais visitados do mundo. Conheçam a nossa Amazônia, nossas praias, nossas cidades, nosso Pantanal. O Brasil é um paraíso, mas ainda muito pouco conhecido. No trecho a seguir, o presidente falou sobre agronegócio e meio ambiente e, de alguma forma, deixou claro que o monopólio da discussão ambiental já não pertence mais aos mesmos grupos de sempre. Na verdade, é um discurso do próprio ministro do Meio Ambiente, que esteve conosco na última sexta-feira aqui no Cenário Econômico. A discussão do meio ambiente passa por uma série de outros fatos que têm que ser levados em consideração. Ele fala, por exemplo, em preservação ambiental, mas diz que o agronegócio é importante para o Brasil porque, além de trazer divisas, alimenta boa parte do mundo. Ou seja, o discurso que às vezes beira quase a infantilidade em questões ambientais precisa levar em conta uma série de outros fatores e está aqui. Recado claro dos interesses brasileiros, divisas para o Brasil e alimento para o mundo. O agronegócio brasileiro, que não raro é criticado por ONGs no mundo inteiro, que o agronegócio seria o responsável por desmatar florestas. Não há hegemonia mais na discussão ambiental, isso ele deixou muito claro, aliás, é um recado do governo, o ministro do Meio Ambiente fez isso também aqui. Desenvolvimento e meio ambiente indissociáveis, ou seja, o compromisso do governo em, por um lado, manter o agronegócio brasileiro, porque é importante para a economia, mas também, e deixou isso muito claro, a preservação ambiental. Acompanhe. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nem outro país do mundo tem tantas florestas como nós. A agricultura se faz presente em apenas 9% do nosso território e cresce graças à sua tecnologia e graças à competência do nosso produtor rural. Menos de 20% do nosso solo é dedicado à pecuária. Essas commodities, em grande parte, garantem superávit em nossa balança comercial e alimentam boa parte do mundo. Nossa missão agora é avançar na compatibilização entre preservação do meio ambiente e da biodiversidade, com o necessário desenvolvimento econômico, lembrando que são interdependentes e indissociáveis. Na última parte do discurso que nós reservamos aqui para você acompanhar, do discurso do presidente Jair Bolsonaro, ele falou sobre o compromisso com as reformas, não citou nominalmente a reforma da Previdência, que coube, na verdade, ao ministro Paulo Guedes, que fez isso num segundo evento hoje em Davos, na Suíça. Mas falou em abrir a economia, reconheceu que o Brasil é um dos países ainda tecnicamente mais fechados do mundo, disse que o objetivo é fazer o país ficar entre os 50 melhores no Doing Business. Eu vou repetir, o Doing Business é um índice do Banco Mundial que mede o ambiente de negócios do país. O Brasil teve uma melhora muito importante. Hoje é o 79º, antes era o 125, exatamente, 125º antes. Agora é o 109º, antes era o 125º. Agora nós temos uma melhora razoavelmente importante, mas muito longe desses 50, estar entre os 50 melhores no Doing Business. Negócios sem viés ideológico, ou seja, se o parceiro está interessado em trazer tecnologia e atender à legislação brasileira, é exatamente o que o governo vai, de alguma forma, favorecer. E educação para a quarta revolução industrial. Aqui ele fala justamente preparar os jovens para os desafios da quarta revolução industrial. Acompanhe. O Brasil ainda é uma economia relativamente fechada ao comércio internacional. E mudar essa condição é um dos maiores compromissos deste governo. Tenho certeza de que, até o final do meu mandato, nossa equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, nos colocará no ranking dos 50 melhores países para se fazer negócios. Nossas relações internacionais serão dinamizadas pelo ministro Ernesto Araújo, implementando uma política na qual o viés ideológico deixará de existir. Pode ligar em cima. Bom, um outro trecho aqui, final do discurso do presidente Jair Bolsonaro, eu selecionei a frase, ele disse: temos a maior biodiversidade do mundo e nossas riquezas são abundantes, queremos parceiros com tecnologia para que esse casamento se traduza em progresso e desenvolvimento para todos.
queremos parceiro não só com recursos, ou seja, com tecnologia. Aliás, é a razão pela qual o agronegócio brasileiro é bem sucedido, porque tem muita aplicação de tecnologia no agronegócio. Se planta mais, se colhe mais em menos área plantada, ou em áreas cada vez menores. Vamos falar do mercado, porque nós tivemos hoje uma implicação gigantesca de um recuo de uma reunião que haveria entre os chineses e os Estados Unidos para discutir. É uma reunião preparatória para a reunião que vai acontecer no final do mês, mas houve um recuo porque a discussão parou na discussão de direitos autorais, ou seja, direitos intelectuais. As bolsas pelo mundo inteiro caíram e não foi diferente com relação ao Ibovespa hoje, caiu quase 1%, 0,98%. Mesmo assim, o Ibovespa tem uma valorização no ano de 7,85%. Uma outra notícia que chamou a atenção é que o crescimento mundial, segundo o FMI, deve cair 0,2 ponto percentual. Vamos seguir aqui com as ações do Banco do Brasil. Hoje em Davos foi divulgado que é o primeiro banco mais sustentável do mundo e porque uma das explicações é que o banco tem contratos de 193 bilhões com projetos de economia verde. Isso pesou a favor do Banco do Brasil, que foi o 8º mais bem colocado, mas o primeiro na área financeira. O Banco do Brasil, mesmo assim, caiu 0,21% hoje. As ações de Petrobras, Vale e Embraer, todas caíram aqui, o que demonstra claramente, nós tivemos queda das principais empresas aqui. E o embargo ao frango brasileiro. A Arábia Saudita barrou a importação de frango de 5 frigoríficos brasileiros, mas ainda tem outros 25 que estão permitidos fazer essa exportação para a Arábia Saudita. Isso fez com que as ações de algumas empresas, como por exemplo BRF, que é grande exportadora de frango, caíssem quase 5%. As ações da JBS, 0,5%. E se eu pegar as ações da Marfrig, 4,31%. Essa foi a queda. O dólar comercial hoje teve uma forte alta de 1,25%, embora em relação a algumas outras moedas também o dólar se valorizou, mas no caso de um país emergente como o Brasil, a valorização foi bem forte, chegou a 3,80%, uma valorização de 1,25%. Aliás, falando sobre investimentos externos, houve uma queda generalizada no ano passado. A Flávia Gross está conosco no Rio de Janeiro. A dificuldade justamente para trazer investimento é ainda maior, levando-se em conta este cenário. A Flávia Gross está conosco no Rio de Janeiro e tem informações sobre esse ranking. Flávia, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. O fluxo de investimento direto no Brasil diminuiu 12% no ano passado, o que fez com que o país passasse aí da 4ª para a 9ª colocação entre os mais procurados por investidores estrangeiros. Esses dados foram divulgados pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD. O fluxo de recursos no Brasil caiu de 68 bilhões de dólares em 2017 para 59 bilhões de dólares no ano passado, uma diferença aí de 9 bilhões de dólares de um ano para o outro. A retração desses investidores estrangeiros, segundo a UNCTAD, aconteceu por conta da situação econômica incerta e também por conta das incertezas eleitorais. A tendência é que esse quadro melhore este ano. A queda do investimento estrangeiro foi generalizada em todo o mundo e atingiu 19% no ano passado, o nível mais baixo desde a crise financeira de 2008. Nos países desenvolvidos, o volume investido teve recuo de até 40%. E as regiões mais beneficiadas com a entrada de recursos foram a Ásia e a África. Mas mesmo com esse recuo, o Brasil está entre as 10 economias emergentes que mais atraíram investimentos no ano passado. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre uma nova tecnologia na hora de entrevistar candidatos a um emprego. A tecnologia para evitar preconceito, diga-se de passagem. Logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o Cenário Econômico, como evitar julgamentos e preconceitos na hora de escolher um candidato a uma vaga de empregos? Tem uso de tecnologia para isso. A Camila Iochabel está à frente dessa nova tecnologia. Camila, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Eu li um pouco do material e entendi que é uma entrevista às cegas. Exatamente. Uma entrevista de emprego até outro dia era exatamente assim. Você é a recrutadora, eu sou o candidato, vou lá, obviamente você já viu meu currículo, e conversamos e você faz as perguntas que interessam aquele negócio para saber se eu tenho o perfil adequado. O que é exatamente uma entrevista às cegas? Tá. No momento de seleção,
né? Nós recrutadores, acho que o ser humano, ele muitas vezes age do viés inconsciente. Então, esse viés, ele é pautado muitas vezes pela cor da pele, pelo sotaque, eu sou nordestina, um exemplo, gênero, etc. E aí nós identificamos, eu tenho vasta experiência com recrutamento e seleção, já venho com a bagagem de RH, e identifiquei que esse assunto de diversidade está muito vivo e seria interessante termos uma plataforma para ajudar esses recrutadores e também os gestores a reduzir os vieses. Então, como funciona essa seleção às cegas com a entrevista às cegas? O recrutador, ele vai fazer as perguntas da entrevista, né, as perguntas que esse candidato vai responder por vídeo, ele vai ler e vai responder. E quando o recrutador ele recebe essas respostas, ele vai até escutar, a pessoa é como se fosse o The Voice das entrevistas. Ele vai escutar a resposta e avaliar esses candidatos mediante as reais habilidades e experiências, ao invés de questões, enfim, que possam impactar negativamente. Ele só está ouvindo, mas não está vendo. Ele vai ouvir, exatamente. Aí vamos supor que aprovei esse candidato. Aí sim, ele vira a tela e aí ele vai conhecer a pessoa, né, quem é aquele profissional. O The Voice está falando do programa de televisão. Exatamente. Em que você ouve um candidato cantando, se você se interessar pela voz dele, você se vira. Isso. E você já o escolheu para ser Você não pode voltar atrás em ser o técnico dele. Exato. No nosso caso, a gente aprova para a próxima fase, ou seja, ainda há, óbvio, um funil aí do recrutamento. Então, tem a seleção, tem o recrutamento, tem a seleção. A gente faz esse, digamos assim, esse pente fino baseado nas reais habilidades e competências. E aí, sim, esse candidato, ele sendo aprovado para a próxima fase, ele pode fazer um Skype, uma conversa, ou presencialmente com o candidato. Não é assim, aprovei e já vai contratar no dia seguinte. Óbvio que se as empresas quiserem fazer isso, ok. Possível. E está havendo procura por esse método? Sim, muita. Hoje a gente está com alguns clientes de grande porte, estamos com projetos, inclusive com multinacionais, com globais, né, desenvolvendo alguns projetos. E antes, já existiam alguns movimentos de consultoria, existe, né, esse movimento de consultorias fazendo entrevistas cegas e levando candidatos às cegas para as empresas. A gente está levando inovação. E qual é a razão que as empresas alegam para contratar esse serviço, para usar dessa nova tecnologia? Elas assumem que elas cometeram equívocos ou elas dizem que elas não querem cometer um equívoco que talvez elas não saibam se cometeram ou não? Qual é o propósito delas quando elas compram essa tecnologia? Muitos dos recrutadores que eu estou conversando têm esse autoconhecimento de, poxa, se eu estivesse fazendo essa seleção olhando para a pessoa, talvez eu fosse para outro caminho. Muitos não, outros já falam, não quero cometer o erro, como você falou. Então, é difícil uma organização assumir, poxa, eu tenho poucos negros no meu quadro, ou poucas mulheres. A questão racial é mais forte? Acho que todas. Eu acho que todas. Eu acho que muito se fala na racial e de gênero, mas a bandeira que nós levantamos é de uma inclusão na sua totalidade. Não é só a bandeira LGBT, não é só uma bandeira de raça ou de gênero, são todas as bandeiras. Vou lhe dizer de um anúncio de emprego que era muito comum nos anos 90. Já sei. Boa aparência. O que é? Isso existe ainda? Porque... Não. Uma empresa que age dessa forma... Mas não tem formalmente. Se eu tenho agora a possibilidade de usar essa tecnologia, quer dizer que em algum momento aquilo de forma subliminar estava aplicado. Sim. Então, é isso que quando a gente começou... quando a gente lançou o vídeo, né? Tem até uma colega nossa que ela falou, cara, eu sou de cor, então assim, ninguém vai olhar para o meu vídeo. Né? E fazendo um bench, trocando com ela, falou, vamos ver como a gente ajuda essas pessoas para se sentirem mais confortáveis a se expor. Na verdade, elas têm uma chance maior de poder ir adiante. Antes, Exato. Em algum momento, elas eram cortadas, provavelmente, elas não tinham sequer a chance de se mostrar profissionalmente. E são profissionais incríveis, são profissionais que, infelizmente, alguns vieses acabam cortando, não levando nem a um bate-papo por Skype, por telefone. E me conta, Camila, você acha que o preconceito vinha do RH enquanto posição da empresa, que o RH simplesmente apenas replicava,
ou era do próprio recrutador dele, dos valores pessoais dele? Acho que dos dois, né? Nós recrutadores, e aí eu acabo me incluindo, né? Até mesmo o gestor, a gente é acostumado a contratar semelhantes, né? E aí a gente vai desmistificando isso, né? Principalmente quando a importância de ter um psicólogo na equipe para poder desmistificar vou contratar aquela pessoa que mais se assimila. E eu acho que vem dos dois lados, né? Então, às vezes, o gestor é top-down, então o gestor já pede aquele perfil e tem que ser aqueles moldes, né? E o recrutador, tem que fazer. E às vezes, sim, parte do recrutador. No todo, é importante que todas as organizações, né, elas, uma vez que levantam essa bandeira, porque hoje diversidade ela não é só uma causa social, ela é uma estratégia também para as empresas poderem lucrarem mais, claro, né, serem mais inovadoras, e aí é um combo, né, inovação, o social e o lucro, levantar essa bandeira de forma genuína. Porque não adianta só contratar, vou contratar as cegas, mas também não incluir esse... Aceitar o mundo como ele é faz bem, né? Muito bem. Camila, obrigado pela sua gentileza. Obrigada pelo convite. Não tem tecnologia nova agora para recrutar pessoas e usando e fazendo bem. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta.